O jardim da propriedade Ashford estava banhado pelo luar de junho quando Edward Thornton ajoelhou-se diante de Catherine Ashford. Suas mãos trêmulas seguravam uma delicada aliança de ouro com um pequeno rubi, a única joia que restara de sua falecida mãe. Catherine, meu amor, minha luz, prometo-lhe que voltarei. Prometo que nada neste mundo nos separará. Esperará por mim? Catherine, com seus 21 anos, sentiu lágrimas escorrerem por suas faces rosadas. Seus cachos castanhos dançavam ao vento da noite, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de amor e terror. Edward, não parta. Imploro-lhe. Essa expedição à África do Sul é perigosa demais. Tantos homens não retornaram. Sua voz embargou. Edward levantou-se e a envolveu em seus braços fortes. Ele tinha 26 anos, cabelos negros como a noite e olhos azuis intensos que sempre faziam Catherine perder o fôlego. Querida, é justamente por isso que devo ir meu irmão mais novo. Thomas, já está lá. Recebi notícias de que ele está doente, possivelmente com febre tropical. Não posso abandoná-lo. Somos órfãos, Catherine. Ele é tudo que me resta de família, até que você se torne minha esposa. Catherine sabia que era inútil argumentar. Edward era um homem de honra, e essa devoção ao irmão era uma das razões pelas quais ela o amava tanto. Então prometa-me, Edward Thornton, que voltará para mim. Prometa que nosso casamento acontecerá nesta mesma capela onde nossos pais se casaram. Prometo-lhe, Catherine Ashford, por tudo que é sagrado. Voltarei em 6 meses, talvez 7. E então nos casaremos, e passaremos o resto de nossas vidas juntos. Ele segurou seu rosto delicadamente e a beijou com toda a paixão e desespero de quem está prestes a partir para o desconhecido. Naquela noite, sob as estrelas, eles fizeram planos. Escreveriam cartas semanalmente. Catherine bordaria seu enxoval. Edward enviaria dinheiro para as reformas da pequena casa que haviam escolhido para viver após o casamento. 6 meses e sussurrou Catherine quando Edward finalmente se afastou. 6 meses, ele repetiu, tocando suavemente o rubi que agora adornava o dedo de Catherine. Mas o destino, cruel e implacável, já tecia outros planos para aquele casal apaixonado. A estação de trem de Liverpool estava repleta de soldados, comerciantes e aventureiros a caminho das colônias. Era uma manhã nebulosa de julho de 1892, e Catherine apertava um lenço bordado contra o peito enquanto observava Edward preparar sua bagagem no vagão. Guarde isto perto do coração, ela disse, entregando-lhe o lenço branco com suas iniciais bordadas em azul. Para que lembre de mim todos os dias. Como se eu pudesse esquecer. Edward sorriu, mas seus olhos revelavam a dor da separação. Catherine, se algo acontecer, não diga isso. Nada acontecerá. Você prometeu voltar. O apito do trem ecoou pela estação. Edward a beijou uma última vez, longamente, como se quisesse gravar aquele momento na alma. Eu te amo, Catherine. Mais que a própria vida. E eu te amo, Edward. Volte para mim. O trem começou a se mover. Catherine correu pela plataforma, acenando seu lenço cor de lavanda até que o trem se tornasse apenas um ponto distante no horizonte. Então, sozinha na estação vazia, ela finalmente permitiu que os soluços escapassem de seu peito. 3 semanas depois, a primeira carta de Edward chegou como um raio de sol após a tempestade. Minha amadíssima Catherine, chegamos à cidade do Cabo após uma viagem exaustiva. O mar estava revolto, e confesso que pensei em você a cada momento de desespero nas ondas furiosas. Seu lenço permanece sempre no bolso sobre meu coração. Recebi notícias melhores sobre Thomas. Ele está se recuperando em um hospital militar em Kimberley. Partirei amanhã para encontrá-lo. Dizem que a viagem pelo interior leva 2 semanas, mas não me importo. Preciso vê-lo com meus próprios olhos. Sonho com você todas as noites, meu amor. Com seus olhos verdes que são como esmeraldas ao sol. Com seu riso que é música para minha alma.
Conto os dias até retornar e fazê-la minha esposa. Eternamente seu, Edvardo. Catherine leu e releu aquela carta até que as palavras se tornassem manchadas por suas lágrimas de alegria. Ela começou a escrever sua resposta imediatamente, contando sobre os preparativos do casamento, sobre como seu pai finalmente concordara em doar-lhes aquele pequeno terreno onde construiriam seu lar. As cartas se sucederam durante os primeiros 4 meses. Edward escrevia sobre as paisagens deslumbrantes da África, sobre os perigos que enfrentava, sobre como encontrara Thomas muito mais doente do que esperava. Catherine respondia com histórias sobre a vida na propriedade Ashford, sobre as flores que plantara no jardim que seria deles, sobre o vestido de noiva que sua mãe estava costurando. Mas em novembro, as cartas de Edward cessaram. Uma semana de silêncio. Depois 2. Depois 1 mês inteiro. Catherine começou a definhar. Parou de comer adequadamente. Passava horas na janela de seu quarto, observando a estrada que vinha da vila, esperando ver o carteiro com uma carta que nunca chegava. Catherine, querida, você precisa ser razoável. Sua mãe, Lady Margaret Ashford, dizia com preocupação. Talvez as cartas estejam se perdendo. Sabe como é precária a correspondência das colônias. Mas Catherine não conseguia se consolar. Algo estava terrivelmente errado. Ela podia sentir. Era uma tarde gélida de janeiro de 1893 quando a vida de Catherine desmoronou completamente. O reverendo William Matthews chegou à propriedade Ashford com expressão sombria. Ele trazia em mãos um telegrama oficial do Ministério das Colônias e uma carta selada com o brasão militar. Catherine estava no salão quando o mordomo anunciou a visita do reverendo. Seu coração disparou imediatamente. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Senhorita Ashford, o reverendo começou, sua voz tremendo. Lamento profundamente ser o portador de notícias tão dolorosas. Catherine sentiu suas pernas fraquejarem. Seu pai, Lord Harold Ashford, segurou-a pelo braço. Continue, reverendo. Recebi hoje um telegrama oficial. O tenente Edward Thornton foi dado como morto em combate na região de Kimberley. Houve um ataque de rebeldes boers ao hospital onde ele e o irmão estavam. Houve um incêndio. Os corpos. O reverendo pausou, engolindo seco. Os corpos não puderam ser identificados devido à severidade do incêndio. Mas suas placas de identificação foram encontradas entre os escombros. O grito que saiu de Catherine foi primordial, animal. Era a dor de uma alma sendo dilacerada ao meio. Não! Não! Edward! Não! Ela desabou no chão, soluçando de uma maneira que partia o coração de todos os presentes. Lady Margaret caiu de joelhos ao seu lado, abraçando a filha enquanto também chorava. O reverendo continuou, sua voz quase inaudível. O irmão dele, Thomas Thornton, também pereceu no incêndio. Não há mais família. Não há ninguém para reclamar seus pertences. Catherine arrancou a aliança de rubi de seu dedo e a apertou contra o peito, como se aquele pequeno pedaço de metal pudesse trazer Edward de volta. Ele prometeu voltar para mim. Ele prometeu. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Catherine não saía do quarto. Não comia. Não dormia. Apenas segurava a aliança e relia as últimas cartas de Edward, tentando encontrar algum sinal, alguma pista de que tudo aquilo era um terrível engano. A pequena capela onde eles deveriam se casar realizou uma missa fúnebre sem corpo. Catherine apareceu vestida de preto, com o rosto coberto por um véu, segurando as cartas de Edward contra o peito como se fossem as relíquias mais sagradas. Ele voltará, ela sussurrava para si mesma. Eu sei que voltará. Ele prometeu. Mas os meses passavam, e Edward não voltava. 18 meses haviam se passado desde a morte de Edward. Catherine, agora com 23 anos, era uma sombra da jovem vibrante que um dia fora. Vestia-se apenas de preto ou cinza, recusava convites para bailes e eventos sociais, e passava seus dias cuidando dos jardins, especialmente do pequeno canteiro que havia preparado para sua vida com Edward.
Foi em uma tarde de verão de 1894 que Lord Harold Ashford chamou a filha para uma conversa séria em seu escritório. Catherine, querida, precisamos conversar sobre seu futuro. Não tenho futuro, pai. Meu futuro morreu em Kimberley. O Lord suspirou profundamente. Filha, você não pode passar o resto da vida de luto. Você é jovem, bela. Merece ser feliz novamente. Nunca serei feliz novamente, Catherine respondeu com a voz monótona. O capitão Richard Blackwood pediu sua mão em casamento. Catherine sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Richard Blackwood era um oficial militar de 35 anos, viúvo, com uma considerável fortuna e propriedades. Era respeitado na sociedade, de boa família, e havia demonstrado interesse em Catherine desde que retornará de suas campanhas militares. Pai, não posso. Ainda amo Edward. Edward está morto, Catherine. Pela primeira vez, seu pai elevou a voz. Está morto há 1 ano e meio. E nós? Nós estamos enfrentando dificuldades financeiras. As colheitas têm sido ruins. Temos dívidas. O casamento com Blackwood não apenas garantiria seu futuro, mas salvaria esta propriedade. Catherine sentiu o mundo girar. O senhor está me pedindo para me vender? Estou pedindo que seja prática. Blackwood é um bom homem. Ele cuidará de você. E ele não exige amor, apenas companheirismo. Respeito mútuo. Eu não o amo. O amor pode crescer com o tempo. Sua mãe, Lady Margaret, interviu suavemente. Catherine, querida, sei que seu coração ainda pertence a Edward. Mas ele se foi. E você não pode viver de memórias. Blackwood é gentil, paciente. Ele sabe de seu luto e prometeu respeitar seu tempo. Catherine olhou para os pais. Pela primeira vez, notou como seu pai estava envelhecido, com profundas rugas de preocupação. Como sua mãe parecia cansada. Percebeu que havia estado tão absorta em sua própria dor que não vira o sofrimento deles. Quanto tempo tenho para decidir? Ele espera uma resposta em 1 mês. Naquela noite, Catherine foi até o pequeno cemitério da propriedade onde haviam colocado uma lápide simbólica para Edward. Ela ajoelhou-se diante da pedra fria. Edward, meu amor, perdoe-me. Perdoe-me. Mas não sei mais o que fazer. Você não voltou. Você me deixou sozinha neste mundo cruel. E agora? Agora preciso sobreviver. Preciso ajudar minha família. Mas juro-lhe, juro pela memória do nosso amor, que meu coração sempre será seu. Sempre. Ela colocou a aliança de rubi sobre a lápide e chorou até não haver mais lágrimas. Setembro de 1894. A pequena capela onde Catherine deveria ter se casado com Edward agora testemunhava um casamento bem diferente. Catherine estava diante do altar, vestindo um discreto vestido de seda cinza. Ela recusara-se a usar branco. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ao seu lado, o capitão Richard Blackwood, alto, de cabelos louros e olhos cinzentos, mantinha uma expressão solene. Aceita este homem como seu legítimo esposo? O reverendo Matthews perguntou, sua voz carregada de tristeza. Ele lembrava do dia em que deveria ter realizado outro casamento. Catherine fechou os olhos. Sentiu como se estivesse traindo Edward. Traindo tudo que haviam prometido um ao outro. Aceito. Sussurrou, e aquela palavra pesou como chumbo em sua língua. Richard deslizou uma aliança de ouro em seu dedo, no dedo oposto de onde um dia estivera o rubi de Edward. O casamento foi discreto, com poucos convidados. Não houve festa, não houve celebração. Apenas um jantar formal e silencioso na propriedade Ashford. Naquela noite, quando Catherine e Richard ficaram sozinhos pela primeira vez como marido e mulher nos aposentos que ele havia preparado em sua propriedade, ele surpreendeu Catherine. Sei que não me ama, Richard disse calmamente, mantendo distância respeitosa. Sei que seu coração pertence a outro. Não espero que me ame, Catherine. Mas espero que, com o tempo,
possamos construir algum tipo de parceria, respeito mútuo. Eu agradeço sua compreensão, capitão. Richard. Pode me chamar de Richard. E não se preocupe. Não pressionarei para que este casamento seja consumado. Ao menos não até que você esteja pronta. Se é que um dia estará. Catherine sentiu uma onda de alívio, seguida imediatamente de culpa. Richard estava sendo mais cavalheiro do que ela merecia, considerando como o tratava com frieza. É muito gentil de sua parte. Não é gentileza, Catherine. É respeito. Eu também amei e perdi. Minha primeira esposa morreu de tuberculose há 3 anos. Sei o que é a dor da perda. Pela primeira vez, Catherine olhou realmente para o homem com quem havia se casado. Viu a tristeza em seus olhos cinzentos, as linhas de sofrimento em seu rosto. Ele também estava ferido. Ele também estava tentando sobreviver. Então somos 2 fantasmas tentando fingir que estão vivos, Catherine disse suavemente. Talvez, ou talvez, com o tempo, possamos ajudar um ao outro a voltar a viver de verdade. Os meses que se seguiram foram de uma estranha convivência. Richard era atencioso, mas mantinha distância. Ele providenciava tudo que Catherine precisava, nunca exigia mais do que ela podia dar. Eles tomavam o café da manhã juntos, discutiam a administração da propriedade, recebiam convidados como um casal unido. Mas à noite, dormiam em quartos separados. E Catherine, todas as noites, segurava contra o peito o lenço que Edward havia levado para a África e que o reverendo lhe devolvera junto com seus poucos pertences. Perdoe-me, meu amor, ela sussurrava para a escuridão. Perdoe-me por ter seguido em frente. Mas você não voltou. Você me deixou. Ela não sabia que, a milhares de quilômetros de distância, o homem que amava estava vivo. Doente, ferido, sem memória de quem era, mas vivo. E que, muito em breve, ele voltaria para buscá-la. Abril de 1897. 3 anos haviam se passado desde o casamento de Catherine com Richard Blackwood. A vida de Catherine havia se tornado uma rotina previsível. Ela administrava a casa com eficiência, recebia convidados, participava de eventos sociais ao lado do marido. Por fora, parecia uma esposa exemplar. Por dentro, ainda era a jovem que esperava por Edward Thornton. Richard, para seu crédito, jamais forçara a intimidade. Eles mantinham quartos separados, embora a sociedade acreditasse que tinham um casamento normal. Com o tempo, haviam desenvolvido uma amizade genuína. Catherine aprenderá a respeitar Richard, talvez até a gostar dele como pessoa. Mas amor? Isso estava reservado para um fantasma do passado. Era uma tarde chuvosa quando tudo mudou. Catherine estava no jardim de inverno, bordando, quando ouviu uma comoção vinda do hall de entrada. Vozes alteradas. O mordomo tentando impedir alguém de entrar. Senhor, por favor, não pode entrar assim. Precisa ser anunciado. Preciso ver Catherine Ashford. É urgente. Catherine sentiu seu sangue gelar. Aquela voz era impossível. Ela deixou o bordado cair e correu para o hall. O que viu a fez parar no meio do corredor, incapaz de respirar, incapaz de se mover, incapaz de acreditar em seus próprios olhos. Edward Thornton estava ali, mais magro, com uma longa cicatriz cruzando o lado esquerdo do rosto. O cabelo um pouco mais longo. Roupas surradas de viagem. Mas era ele. Inconfundivelmente ele. Catherine. A voz de Edward quebrou ao vê-la. Não. Catherine recuou um passo, levando a mão ao peito. Não. Você está morto. Você está morto. Estou vivo, meu amor. Estou vivo. Deixe-me explicar. Morto. Catherine gritou, sua voz histérica. Você está morto há 5 anos. Eu vi o telegrama. Eu enterrei. Você. Eu. Suas pernas cederam. Edward correu para ampará-la, mas antes que pudesse tocá-la, Richard Blackwood apareceu no topo da escada. O que está acontecendo aqui? Edward olhou para cima e viu o homem que descia as escadas com autoridade.
Viu como ele se aproximou de Catherine com familiaridade. Viu a aliança de casada na mão de Catherine. Quem é você? Edward perguntou, embora já soubesse a resposta em seu coração. Sou o capitão Richard Blackwood. E você está assustando minha esposa. Sugiro que saia imediatamente. Sua esposa? Edward sentiu como se tivesse levado um tiro. Catherine, o que ele está dizendo? Catherine estava no chão, tremendo violentamente, incapaz de formar palavras. Seu mundo havia acabado de ser virado de cabeça para baixo. Catherine é minha esposa há 3 anos, Richard disse friamente, ajudando Catherine a se levantar. E você, quem quer que seja, invadiu minha casa. Mordomo, chame a polícia. Não. Catherine finalmente encontrou sua voz. Não. Richard, este é Edward Thornton. Meu noivo. O homem que morreu, que deveria estar morto. Richard olhou do rosto pálido de Catherine para o homem na porta. Lentamente, a compreensão surgiu em seus olhos. O homem da África. Catherine e Edward deu um passo à frente, sua voz quebrando. Por favor, deixe-me explicar. Eu não morri. Foi um engano. Houve uma confusão com as identificações. Fiquei ferido, doente. Perdi a memória por 2 anos. Quando finalmente me recuperei, tentei voltar, mas suas palavras morreram ao ver a aliança na mão de Catherine. Você se casou. Disseram que você estava morto. Catherine chorou. Disseram que seu corpo foi encontrado. Esperei e você não voltou. E eu precisava, minha família. Você me substituiu, Edward disse, e a dor em sua voz era insuportável. Não foi assim. Eu ainda te amo. Sempre amei. Richard deu um passo à frente, colocando-se entre Catherine e Edward. Acho melhor você ir embora. Minha esposa está claramente perturbada. Sua esposa? Edward sentiu raiva pela primeira vez. Ela era minha noiva. Nós íamos nos casar. Eu a amava. Eu ainda a amo. E ela se casou comigo. Legal e religiosamente. Perante Deus e a lei, ela é minha esposa. Catherine, olhe para mim. Edward implorou, tentando contornar Richard. Diga-me que ainda me ama. Diga-me que isso é um erro terrível que podemos consertar. Catherine estava sendo rasgada ao meio. Seus olhos moviam-se entre Edward, o amor de sua vida que retornará dos mortos, e Richard, o homem com quem havia feito votos sagrados. Eu não sei. Richard tomou Catherine nos braços. Ela estava prestes a desmaiar. Mordomo, acompanhe este homem até a saída. Catherine precisa descansar. Não, Catherine! Edward gritou enquanto era forçosamente levado para fora. Catherine, eu voltei. Como prometi. Eu voltei. A porta se fechou. E Catherine, nos braços de Richard, finalmente desmaiou. Quando acordou horas depois, em sua cama, com o médico da família ao seu lado, Catherine teve apenas um pensamento. Edward estava vivo. Seu Edward estava vivo. E ela estava casada com outro homem. Os dias seguintes foram um tormento para Catherine. Ela mal saía do quarto, alternando entre crises de choro e momentos de choque silencioso. Richard mantinha-se à distância, mas era atencioso, garantindo que ela comesse e descansasse. Edward, enquanto isso, havia se instalado na estalagem da vila. Ele não partirá. Não podia partir. Não sem lutar por Catherine. Uma semana após o confronto, Richard finalmente conversou seriamente com Catherine. Precisamos falar sobre isso. Catherine. Ela estava sentada na janela de seu quarto, olhando para o nada. Virou-se lentamente para encará-lo. Ele está vivo, Richard. Edward está vivo. Eu sei. Eu o amava. Eu ainda o amo. Richard sentou-se em uma cadeira, mantendo distância respeitosa. Eu sei disso também. Sempre então o que fazemos? Você é minha esposa, Catherine. Perante a lei e a igreja, somos casados. Não há como desfazer isso, a menos que
Ele pausou. A menos que você queira pedir uma anulação alegando que o casamento nunca foi consumado. O que seria a verdade? Catherine olhou para ele, surpresa. Você me deixaria ir? Richard levantou-se e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Não seria questão de deixar. Seria questão de fazer o que é certo. Catherine, nosso casamento foi baseado em respeito mútuo, não em amor. Eu sabia desde o início que seu coração pertencia a outro. Se esse outro voltou dos mortos, quem sou eu para ficar no caminho? Mas a sociedade, o escândalo. Ao diabo a sociedade, Richard disse com uma veemência que Catherine nunca vira nele. Você merece ser feliz. E eu também mereço mais do que ser o substituto de um homem morto. Catherine sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Você foi tão bom para mim, Richard. Tão paciente. Não. Merece isso. E você não merecia acreditar que o homem que amava estava morto. Richard virou-se para ela. Mas antes que tome qualquer decisão, Catherine, há algo que precisa saber. Algo sobre a morte de Edward. Ou melhor, sobre o relato falso de sua morte. O que quer dizer? Venho investigando. Fiz contatos com o Ministério das Colônias, com antigos colegas militares. A história da morte de Edward. Há inconsistências. O coração de Catherine disparou. Que tipo de inconsistências? O tipo que sugere que alguém pode ter deliberadamente enviado informações falsas sobre sua morte. Mas quem faria isso? E por quê? Isso é o que precisamos descobrir. E acho que Edward tem o direito de participar dessa conversa. Naquela tarde, em uma reunião tensa no escritório de Richard, os três se encontraram pela primeira vez desde o retorno de Edward. Edward entrou na sala com cautela, seus olhos imediatamente buscando Catherine. Ela estava sentada em uma poltrona, pálida mas composta. Seus olhares se encontraram, e toda a dor e amor não resolvido entre eles encheu o ambiente. Sr. Thornton, Richard começou formalmente. Agradeço por ter vindo. Capitão Blackwood. Edward respondeu com a mesma formalidade gelada. Sua mensagem dizia que havia descoberto algo importante. Sim. Sobre as circunstâncias de sua suposta morte. Richard abriu uma pasta com documentos. Conhece um homem chamado Coronel Albert Westbrook? Edward franziu a testa. Westbrook? Sim, era o comandante da guarnição em Kimberley. Por quê? Ele foi quem assinou o relatório de sua morte. Ele foi quem enviou o telegrama. Isso faz sentido. Ele era responsável por tais comunicações. Sim, mas aqui está o interessante. Richard espalhou documentos sobre a mesa. Consegui cópias dos registros oficiais. Segundo esses documentos, você não deveria estar naquele hospital no dia do incêndio. Seus registros mostram que você havia partido 3 dias antes com uma patrulha para uma aldeia próxima. Edward ficou em pé, aproximando-se da mesa. Isso está correto. Eu parti com a patrulha. Mas retornamos no dia do ataque porque recebemos um chamado urgente de que meu irmão Thomas havia piorado. Quando chegamos, o hospital já estava em chamas. Então você estava lá. Estava. Tentei entrar para salvar Thomas, mas parte do telhado desabou. Foi atingido por uma viga. Acordei dias depois em uma cabana de nativos locais que me encontraram e me salvaram. Mas minha placa de identificação havia se perdido no caos. Catherine ouviu tudo com o coração apertado. Então, como disseram que você estava morto, encontraram uma placa de identificação com meu nome entre os escombros. Edward explicou o ponto. Eu pensei que havia caído de mim durante o resgate. Mas agora sabemos que alguém plantou essa placa. Richard completou. Alguém queria que você fosse dado como morto. Mas quem? E por quê? Catherine perguntou. Richard olhou diretamente para Edward. Tenho uma teoria. Diga-me, Thornton, você por acaso teve algum desentendimento com o Coronel Westbrook? Algum conflito? Edward pensou por um longo momento. Então, seu rosto empalideceu. Sim,
Sim, tive. Westbrook estava desviando suprimentos médicos para vendê-los no mercado negro. Eu descobri e o confrontei. Ameacei denunciá-lo ao alto comando quando retornássemos à Inglaterra. E quando isso aconteceu? 2 semanas antes do incêndio. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Meu Deus e quot! Catherine sussurrou. Ele tentou matá-lo? Não diretamente, Richard disse. Ele não causou o incêndio. Mas quando este aconteceu, e no caos que se seguiu, ele viu uma oportunidade. Você estava desaparecido. Havia corpos carbonizados. Ele plantou sua placa de identificação e o declarou morto. Assim, não haveria ninguém para denunciá-lo quando retornasse à Inglaterra. Edward socou a mesa com força. Aquele maldito. Por causa de sua ganância, Catherine pensou que eu estava morto. Por causa dele, perdi 5 anos com a mulher que amo. Por causa dele, ele olhou para Catherine. E ela viu toda a dor e raiva em seus olhos. Por causa dele, você se casou com outro homem. Catherine levantou-se, lágrimas escorrendo por seu rosto. Edward, eu não sabia. Juro que não sabia. Esperei. Esperei tanto tempo. Mas disseram que você estava morto e eu precisava sobreviver. Edward deu um passo em direção a ela, mas parou ao ver Richard se levantar também. Não a culpo, Catherine, Edward disse, sua voz quebrando. Culpo Westbrook. E vou fazer com que ele pague por isso. Como? Richard perguntou. Ele está na Inglaterra. É um homem respeitado, condecorado. Quem acreditaria em sua palavra contra a dele? Encontraremos provas. Edward disse com determinação. Deve haver registros, testemunhas. Alguém deve ter visto algo. Concordo, Richard disse, surpreendendo tanto Edward quanto Catherine. E vou ajudá-lo. Tenho contatos no Ministério da Guerra. Podemos iniciar uma investigação oficial. Edward olhou para Richard com desconfiança. Por que ajudaria? Porque a verdade importa. E por quê? Richard olhou para Catherine com uma tristeza profunda. Por quê? Catherine merece saber que sua vida foi destruída por um homem corrupto, não pelo destino. Catherine olhou entre os 2 homens em sua vida. O que ela amava e o que a respeitava. E sentiu seu coração se partir ainda mais. Nas semanas seguintes, uma tensa aliança se formou entre Edward e Richard. Eles trabalharam juntos, investigando cada detalhe da suposta morte de Edward. Catherine observava, dividida entre esperança e desespero. Ver Edward todos os dias, tão perto mas tão distante, era uma tortura. Ele evitava tocá-la, evitava até olhar diretamente para ela por muito tempo, como se a visão dela casada com outro homem fosse uma faca em seu coração. Richard contratou um investigador particular, um ex-oficial militar chamado James Cooper, que viajou para a África do Sul para coletar evidências. 2 meses depois, Cooper retornou com notícias bombásticas. Encontrei 3 soldados que estavam de serviço na noite do incêndio, Cooper relatou na sala de Richard, com Edward, Catherine e os pais dela presentes. Todos confirmam que viram o coronel Westbrook removendo algo do corpo de um dos mortos antes que os escombros fossem completamente examinados. Ele estava roubando dos mortos? Lord Ashford perguntou, horrorizado. Pior. Segundo um dos soldados, Westbrook especificamente procurou por placas de identificação. Ele removeu uma de um corpo e plantou outra. A placa de Edward e Catherine sussurrou. Exatamente. Mais ainda, descobri que Westbrook recebeu uma promoção e foi transferido para Londres apenas um mês após o incêndio. Muito conveniente. E quanto ao corpo de Thomas? Edward perguntou, sua voz tensa. Meu irmão realmente morreu naquele incêndio? Cooper olhou para ele com compaixão. Sim. Identifiquei seu corpo através de registros dentários e descrições físicas. Lamento, Sr. Thornton. Seu irmão de fato pereceu. Edward fechou os olhos, respirando fundo. Ele havia esperado, no fundo,
que talvez Thomas também tivesse sobrevivido de alguma forma. A mais, Cooper continuou. Consegui registros financeiros. Westbrook depositou quantias significativas em sua conta bancária nos meses seguintes ao incêndio. Quantias que não podem ser explicadas por seu salário militar. O dinheiro dos suprimentos desviados. Richard disse. Precisamente. Ele estava vendendo morfina, bandagens, quinino, itens essenciais que causaram a morte de dezenas de soldados por falta de tratamento adequado. Esse monstro, Lady Margaret exclamou. Ele precisa ser punido. Será, Edward disse, levantando-se. Vou pessoalmente ao Ministério da Guerra. Com essas evidências, eles não terão escolha se não abrir uma investigação oficial. Irei com você, Richard disse. Edward olhou para ele, e pela primeira vez desde que retornará, havia algo além de hostilidade em seus olhos. Agradeço, capitão. A investigação oficial foi rápida e brutal. Com as evidências apresentadas por Edward e Richard, o coronel Westbrook foi preso e acusado de fraude, desvio de suprimentos militares e falsificação de documentos oficiais. O julgamento militar ocorreu em agosto de 1897, na Corte Marcial de Londres. Catherine insistiu em estar presente, mesmo sabendo que seria difícil. Westbrook era um homem robusto de 50 anos, com bigode grisalho e uma postura arrogante que não se abalou nem mesmo quando foi levado algemado ao tribunal. Como se declara quanto às acusações? O juiz militar perguntou. Inocente. Westbrook disse com desdém. Edward estava na galeria, seus punhos cerrados. Catherine, sentada entre ele e Richard, podia sentir a tensão irradiando dele. O promotor apresentou as evidências. Testemunhos dos soldados, registros financeiros, a placa de identificação que fora plantada nos escombros. Então Edward foi chamado para testemunhar. Ele caminhou até a frente do tribunal com passos firmes. Olhou diretamente para Westbrook. Eu o confrontei sobre o roubo de suprimentos médicos. Edward disse, sua voz ecoando no tribunal silencioso. Disse-lhe que o denunciaria quando retornássemos à Inglaterra. O senhor me ameaçou. Disse que eu me arrependeria de ter me metido em assuntos que não me diziam respeito. Mentiras. Westbrook explodiu. Este homem está inventando histórias para me incriminar. Tenho testemunhas. Edward continuou calmamente. Soldados que ouviram nossa discussão. E mais importante, tenho isto. Ele removeu do bolso um caderno maltratado. Mantive um diário durante minha estada na África. Nele, documentei cada caso de suprimentos desaparecidos, cada soldado que morreu por falta de remédios. E documentei minha confrontação com o coronel Westbrook. O promotor pegou o diário e começou a ler passagens em voz alta. Cada entrada era um golpe devastador na defesa de Westbrook. Mas foi o próximo testemunho que selou o destino de Westbrook. Um sargento chamado Thomas Green subiu ao estrado. Ele estava visivelmente nervoso. Sargento Green, o promotor disse. O senhor estava presente na noite do incêndio? Sim, senhor. E o que viu? Green respirou fundo. E quote. Vi o coronel Westbrook remover algo do corpo de um soldado morto. Pensei que fosse estranho. Mas, ele era meu superior. Não questionei. Pode identificar o que ele removeu? Uma placa de identificação. Senhor. E então ele colocou outra placa no corpo. Ele disse algo? Green olhou para Westbrook, que o fuzilava com os olhos. Ele disse, o problema está resolvido, e sorriu e quote. Um murmúrio de choque percorreu o tribunal. O senhor entendeu o que ele quis dizer? E quote. Não na época. Mas depois, quando foi anunciado que o tenente Thornton havia morrido no incêndio, comecei a suspeitar e quote. Por que não disse nada antes? E quote. Tinha medo, senhor. Westbrook era poderoso. E eu tenho família. Temia represálias e quote. O julgamento durou 3 dias. No final, o veredito foi unânime. Culpado em todas as acusações.
Westbrook foi sentenciado a 20 anos de prisão e desonrosamente dispensado do exército, perdendo todas as condecorações e pensões. Quando a sentença foi lida, ele olhou diretamente para Edward. E quote: "Você destruiu minha vida, e quote. E quote, não e quote", Edward respondeu calmamente. "Você destruiu a sua própria vida. E quase destruiu a minha." Do lado de fora do tribunal, Catherine finalmente pôde respirar. Edward estava diante dela. A vingança completa. A justiça feita. "Acabou?" ela disse suavemente. "Sim", Edward respondeu. "Westbrook pagará por seus crimes." "Mas Catherine..." Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez estremecer. "Isso não muda o fato de que você ainda está casada com outro homem." Naquela noite, de volta à propriedade Blackwood, Richard pediu para falar a sós com Catherine. Eles se sentaram na biblioteca, o fogo da lareira crepitando suavemente. "Catherine", Richard começou, "preciso lhe dizer algo. Algo que venho adiando há muito tempo. O que é? Quando pedi sua mão em casamento, eu sabia que você não me amava. Sabia que seu coração pertencia a Edward. E ainda assim, pedi para se casar comigo. Eu sei disso, Richard. Você sempre foi honesto sobre as razões do nosso casamento." "Catherine." "Não fui completamente honesto." Richard levantou-se e começou a andar pela sala. "A verdade é que eu também tinha razões egoístas." Catherine franziu a testa. "Não nendo. Minha primeira esposa, Eleanor, eu a amava profundamente. Quando ela morreu, pensei que nunca mais conseguiria amar novamente. E então conheci você. Triste, enlutada, exatamente como eu estava. Vi em você uma alma gêmea, alguém que entendia minha dor. E viu uma oportunidade." Catherine disse, começando a entender. "Sim. Pensei que, se nos casássemos, poderíamos nos curar mutuamente. Pensei que, com o tempo, você aprenderia a me amar, e eu finalmente superaria Eleanor." Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Mas estava errado. Estes 3 anos me ensinaram algo doloroso. Você não pode forçar o coração a amar quem ele não escolheu. Richard, deixe-me terminar, por favor. Você foi uma esposa exemplar, Catherine. Gentil, respeitosa, uma excelente administradora desta propriedade. Mas toda vez que olhava para você, eu via a tristeza em seus olhos. Toda vez que você sorria, eu sabia que era um sorriso forçado. E percebi que, ao tentar me curar, estava mantendo você prisioneira." Catherine sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. "Você nunca me fez sentir prisioneira, Richard. Você foi bom para mim. Bondade não é amor, Catherine. E você merece amor. Você merece estar com o homem que faz seu coração bater mais rápido, que faz seus olhos brilharem, que faz você rir de verdade." Ele voltou a se sentar ao lado dela. "Edward é esse homem. Sempre foi. Mas somos casados. E podemos não ser. Como disse antes, nosso casamento nunca foi consumado. Podemos pedir uma anulação à igreja. Levará tempo, haverá escândalo, mas é possível. Richard, isso arruinaria sua reputação. Que se dane minha reputação." Ele pegou as mãos dela. "Catherine, escute-me. Descobri algo durante esses meses. Trabalhando com Edward. Ele é um bom homem. Um homem honrado. E o amor que vocês compartilham é raro. É precioso. Quem sou eu para ficar no caminho disso? Mas e você? E sua felicidade?" Richard sorriu tristemente. "Minha felicidade não pode ser construída sobre a infelicidade de outra pessoa. Aprendi isso. E sabe de uma coisa? Ajudar a trazer Westbrook à justiça, trabalhar com Edward, ver como ele luta por você. Isso me ensinou que ainda sou capaz de fazer coisas boas. Ainda sou capaz de ser honrado. Isso é mais do que tive nos últimos anos. Você é um homem extraordinário, Richard Blackwood." Catherine disse, apertando suas mãos. "Não. Sou apenas um homem tentando fazer a coisa certa,
mesmo que tardiamente. Ele se levantou. Amanhã darei início aos procedimentos de anulação. Diremos que houve coerção familiar, que o casamento foi celebrado sob falsos pretextos. Não será totalmente mentira. Richard e Catherine, quando tudo isso acabar, quando você estiver livre para se casar com Edward, quero estar no casamento de vocês. Quero vê-la verdadeiramente feliz. Catherine se levantou e abraçou Richard pela primeira vez em 3 anos. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me libertar. Ele retribuiu o abraço, e ambos choraram. Ela de alívio e esperança, ele de perda e redenção. A anulação do casamento foi um processo longo e doloroso. A sociedade estava em alvoroço. Catherine Ashford, agora Catherine Blackwood, estava pedindo a anulação de seu casamento porque seu noivo morto havia retornado. As fofocas eram implacáveis. Ouvi dizer que ela mantinha um caso com os 2 homens. Pobre capitão Blackwood, traído de forma tão cruel. Ela sempre foi uma criatura estranha, toda vestida de preto como se fosse uma viúva. Catherine suportou tudo com a cabeça erguida, mas cada comentário maldoso era uma facada. Edward, ao saber das fofocas, quis confrontar os detratores, mas Catherine o impediu. Deixe-os falar, ela disse. A verdade virá à tona eventualmente. Richard, para seu crédito, defendeu Catherine publicamente. Em um jantar da alta sociedade, quando uma dama ousou fazer um comentário maldoso na presença dele, Richard se levantou e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Catherine Blackwood é a mulher mais honrada que conheço. Ela acreditou em um relatório militar oficial que declarava seu noivo morto. Ela se casou comigo para salvar sua família da ruína financeira. E quando a verdade veio à tona, ela teve a coragem de fazer o que era certo, mesmo enfrentando a condenação da sociedade. Qualquer um que fale mal dela terá que responder a mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Enquanto isso, Edward e Catherine passavam tempo juntos, mas sempre chaperoned, sempre respeitando as regras da sociedade. Eles caminhavam pelos jardins, conversavam por horas, reaprendendo quem o outro havia se tornado. Você mudou, Edward disse um dia enquanto caminhavam pela propriedade Ashford. 5 anos mudaram todos nós, Catherine respondeu. Você está mais forte. Mais séria. A jovem alegre que eu conheci. Morreu quando pensei que você havia morrido, Catherine disse suavemente. Mas talvez, com o tempo, ela possa renascer. Edward parou e a fez se virar para ele. Catherine, preciso saber. Você tem certeza? Certeza de que me quer? Certeza de que não está apenas seguindo uma promessa antiga? Tenho certeza, ela disse firmemente. Edward, eu o amei cada dia desses 5 anos. Cada noite, eu chorava por você. Cada manhã, eu acordava desejando que tudo fosse um pesadelo. Richard foi gentil, foi paciente, mas ele nunca foi você. Ninguém jamais será você. E eu nunca deixei de amar você. Edward disse, sua voz rouca de emoção. Mesmo quando perdi minha memória, havia algo dentro de mim que sabia que estava procurando por alguém. Alguém importante. Quando finalmente recuperei minhas lembranças, seu rosto foi a primeira coisa que vi em minha mente. Perdemos tanto tempo, Catherine sussurrou. Então não vamos perder mais. Ele a beijou então, gentilmente no começo, depois com toda a paixão e saudade de 5 anos separados. Catherine sentiu como se estivesse finalmente voltando para casa. Mas ainda havia um obstáculo. A igreja estava demorando para processar a anulação. Enquanto esperavam pela anulação, algo inesperado aconteceu. Richard recebeu uma caixa que havia sido guardada, com os pertences de sua falecida esposa, Eleanor. Dentro, ele encontrou um diário e várias cartas. Com o coração pesado, começou a ler. O que descobriu o chocou profundamente. Eleanor havia escrito uma carta para ele, para ser entregue apenas após sua morte. A enfermeira que a cuidava nos últimos dias havia esquecido de entregar e acabará perdendo a carta entre os pertences até agora. Meu amado Richard, a carta começava. Se está lendo isto,
significa que parti deste mundo. Perdoe-me por não ter coragem de dizer isso pessoalmente, mas precisa saber a verdade. Nossa vida juntos foi feliz, mas não foi completa. Não por sua culpa, meu querido, mas por minha própria covardia. Há algo que nunca lhe contei. Antes de nos conhecermos, eu amei outro homem. Thomas Fletcher. Éramos noivos, mas ele morreu em um acidente de carruagem 2 semanas antes do nosso casamento. Fiquei devastada, e quando conheci você 1 ano depois, vi uma oportunidade de escapar da dor. Casei-me com você, Richard, mas meu coração ainda pertencia a Thomas. Passei anos tentando amar você como você merecia, mas sempre havia uma parte de mim que permanecia com o fantasma do meu primeiro amor. Isso me tortura, especialmente agora que sei que estou morrendo. Você foi um marido maravilhoso, atencioso, dedicado. E eu nunca lhe dei o que você realmente merecia. Um amor completo e total. Por favor, não se martirize por minha morte. E quando estiver pronto para amar novamente, prometa-me uma coisa. Não se case com alguém que ainda está presa ao passado, como eu estava. Você merece ser o primeiro amor de alguém, não o segundo. Com todo o arrependimento e carinho que ainda existe em meu coração, Eleanor. Richard leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Tudo fazia sentido agora. A distância emocional que às vezes sentia com Eleanor. Os momentos em que ela parecia estar em outro lugar. A tristeza que nunca conseguia esconder completamente. E ele havia repetido o mesmo erro com Catherine. Havia se casado com outra mulher presa ao passado, presa ao fantasma de um primeiro amor. Oh, Eleanor, ele sussurrou para o quarto vazio. Nós 2 estávamos perdidos, não estávamos? Mas a carta também lhe trouxe uma sensação de libertação. Eleanor não era a esposa perfeita que ele havia idealizado. Ela também havia tido suas lutas, seus segredos. E isso o fazia sentir menos culpado por finalmente deixá-la ir. Naquela noite, Richard visitou a propriedade Ashford e pediu para falar com Catherine e Edward juntos. Queria compartilhar algo com vocês, ele disse, mostrando-lhes a carta de Eleanor. Leiam. Quando terminaram, ambos olharam para ele com compaixão. Richard, lamento tanto, Catherine disse. Não lamentem, Richard disse, e havia uma leveza em sua voz que não estava lá antes. Esta carta me libertou. Me fez perceber que todos nós somos humanos. Todos nós cometemos erros. Eleanor cometeu ao se casar comigo ainda amando o outro. Eu cometi ao me casar com Catherine pelo mesmo motivo. E vocês? Ele olhou para o casal. Vocês não cometeram erro algum. Foram vítimas de circunstâncias cruéis. O que fará agora? Edward perguntou. Vou finalmente deixar Eleanor descansar em paz. E vou começar minha vida de novo, da maneira certa desta vez. Ele sorriu. Talvez viaje. Sempre quis conhecer a Itália. Talvez lá eu encontre alguém que possa me amar pela primeira vez, não como um substituto. Você merece isso, Catherine disse calorosamente. E vocês merecem sua segunda chance. Richard se levantou. A propósito, recebi notícias do bispo hoje. A anulação foi aprovada. Oficialmente, a partir de amanhã, você estará livre, Catherine. Catherine sentiu como se seu coração fosse explodir de alegria. Realmente? Realmente. Então sugiro que comecem a planejar um casamento. Um de verdade desta vez. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções. Catherine estava oficialmente livre, e Edward pediu sua mão. Novamente, desta vez adequadamente, ajoelhando-se diante dela na mesma roseira onde ele havia proposto pela primeira vez, 5 anos antes. Catherine Ashford, você me fará a honra de se tornar minha esposa? Novamente? Catherine riu através das lágrimas. Sim. 1000 vezes sim. Ele colocou em seu dedo a mesma aliança de rubi que ela havia deixado na lápide simbólica dele todos aqueles anos atrás. Richard a havia recuperado e devolvido discretamente.
O casamento foi marcado para a primavera de 1898, exatamente na mesma data em que deveriam ter se casado 6 anos antes. Mas à medida que o dia se aproximava, Catherine começou a ficar nervosa. Ela e Edward haviam esperado tanto tempo, passado por tantas provações. E se agora que finalmente estavam juntos, descobrissem que eram diferentes demais? Que haviam mudado muito? Uma noite, ela compartilhou seus medos com sua mãe. Querida, Lady Margaret disse gentilmente, o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém imperfeito e amá-lo perfeitamente. Vocês dois passaram pelo fogo e saíram mais fortes. Confie nisso. Edward também tinha seus próprios medos. Ele compartilhou com o Lord Ashford durante um passeio a cavalo. Pela propriedade. E se eu não conseguir fazê-la feliz? E se o homem que ela amava não existe mais? Edward, o Lord disse sabiamente, você está pensando demais. Catherine não ama uma memória. Ela ama você. O homem real, com cicatrizes e tudo. Pare de tentar ser o jovem de 26 anos que partiu e seja o homem de 31 que retornou. Uma semana antes do casamento, Edward teve uma surpresa. Ele recebeu uma visita de um homem que ele não via há anos. O sargento Thomas Green, o soldado que havia testemunhado contra Westbrook. Sr. Thornton, Green disse nervosamente. Espero não estar sendo impertinente, mas havia algo que precisava lhe contar. Algo que não mencionei no tribunal porque, bem, não tinha certeza se era importante. O que é? Seu irmão, Thomas. Antes do incêndio, ele me pediu para entregar algo a você, caso algo acontecesse com ele. Edward sentiu seu coração disparar. O quê? Green entregou-lhe um pacote embrulhado em couro oleado. Ele disse que eram cartas. Cartas para você e para uma jovem senhora na Inglaterra. Com mãos trêmulas, Edward abriu o pacote. Dentro havia 3 cartas. Uma endereçada a ele, outra a Catherine, e uma terceira sem destinatário específico. Ele abriu a carta para ele primeiro. Meu querido irmão, se está lendo isto, significa que não sobrevivi à febre. Não tema, estou em paz com isso. Vi coisas demais nesta guerra, Edward. Coisas que me mudaram. Mas quero que saiba algo. Você foi o melhor irmão que alguém poderia pedir. Sempre me protegeu, sempre cuidou de mim. E agora é minha vez de cuidar de você. Se algo acontecer comigo, não se martirize. Não deixe minha morte arruinar sua vida. Volte para casa. Case-se com Catherine. Seja feliz. Viva o suficiente por nós dois. E cuide-se de Westbrook. Ele é perigoso. Não confie nele. Com todo amor fraternal, Thomas Edward leu com lágrimas escorrendo por seu rosto. Seu irmão sabia. De alguma forma, Thomas havia previsto tanto sua própria morte quanto a ameaça de Westbrook. Então ele abriu a carta para Catherine. Querida Catherine, embora nunca nos tenhamos conhecido, sinto que a conheço através das cartas do meu irmão. Ele fala de você com tanto amor, tanta adoração, que sei que você deve ser realmente especial. Se está lendo isto, algo terrível aconteceu. Mas quero que saiba, Edward a ama mais que a própria vida. Cuide dele. Faça-o feliz. E lembre-se, onde quer que eu esteja, estarei feliz sabendo que vocês estão juntos. Com os melhores votos para sua felicidade, Thomas Thornton. Edward levou as cartas para Catherine naquela mesma noite. Eles leram juntos, chorando pela perda de Thomas. Mas também sentindo uma estranha sensação de fechamento. Ele nos deu sua bênção. Catherine disse suavemente. Sim. E agora podemos seguir em frente sem culpa. Eles abriram a terceira carta juntos. Era um depoimento detalhado de Thomas sobre os crimes de Westbrook, escrito. Caso algo acontecesse com ele. Era mais uma evidência que eles não precisavam mais, mas era uma validação final de tudo que haviam suspeitado. Seu irmão era um homem sábio, Catherine disse. Era. E ele teria amado você. A manhã de 15 de junho de 1898 amanheceu brilhante e ensolarada,
como se o próprio céu estivesse celebrando. A pequena capela estava decorada com rosas brancas e lírios, as flores favoritas de Catherine. Os bancos estavam repletos de amigos e familiares, e surpreendentemente, muitos membros da sociedade que haviam inicialmente condenado Catherine agora estavam presentes, envergonhados de seus julgamentos precipitados. Richard Blackwood estava sentado na primeira fileira, ao lado dos pais de Catherine. Ele segurava nas mãos um lenço bordado, um presente de Eleanor, anos atrás, e sorria genuinamente. Edward esperava no altar, vestindo seu melhor terno. Ele estava visivelmente nervoso, ajeitando a gravata. Repetidamente. Ao seu lado, o reverendo Matthew sorria com aprovação. Acalme-se, jovem, o reverendo sussurrou. Ela virá. E se ela mudar de ideia? Após tudo o que passaram? Impossível. Então, a música começou. As portas da capela se abriram. E lá estava ela. Catherine usava um vestido de seda branca com rendas delicadas, o mesmo vestido que sua mãe havia começado a costurar 6 anos antes e finalmente terminado. Seu cabelo estava preso em cachos soltos, com flores brancas entrelaçadas. E em suas mãos, ela segurava não um buquê tradicional, mas algo mais, o lenço que Edward havia levado para a África, agora cuidadosamente lavado e prensado. Ela caminhou pelo corredor ao lado de seu pai, mas seus olhos nunca deixaram Edward. E naqueles olhos verdes, ele viu tudo: amor, perdão, esperança, futuro. Quando ela chegou ao altar, Lord Ashford colocou a mão de Catherine na de Edward. Cuide dela, ele sussurrou. Com minha vida, Edward respondeu. O reverendo Matthews começou a cerimônia, mas suas palavras eram diferentes desta vez. Queridos amigos, estamos reunidos aqui hoje para testemunhar algo extraordinário. Não apenas a união de 2 corações que se amam, mas a prova de que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer provação. Edward e Catherine enfrentaram separação, perda, traição e desespero. E ainda assim, aqui estão, prontos para se comprometerem um com o outro. Ele olhou para o casal. Isso é o que significa amar de verdade. Não desistir quando fica difícil. Não deixar que o mundo destrua o que vocês construíram. Edward, Catherine, vocês são um exemplo para todos nós. As palavras tocaram todos os presentes. Até os mais céticos sentiram lágrimas nos olhos. Quando chegou a hora dos votos, Edward segurou as mãos de Catherine e disse: Catherine, prometi uma vez que voltaria para você. E voltei, ainda que levasse muito mais tempo do que qualquer um de nós imaginasse. Hoje, faço uma nova promessa. Não importa o que o futuro traga, não importa as tempestades que enfrentaremos, nunca mais nos separaremos. Você é minha casa, minha luz, minha razão de viver. Amo você. Hoje, amarei amanhã, e amarei você por todos os dias que me restam nesta terra e além. Catherine sorriu através das lágrimas e respondeu: Edward, esperei por você durante 5 anos. Chorei por você. Enlutei você. E quando pensei que você estava perdido para sempre, uma parte de mim morreu também. Mas hoje, diante de Deus e de todos aqui presentes, renasço. Porque você voltou. Você lutou para voltar para mim. E agora prometo que nunca mais deixarei a dúvida ou o medo nos separarem. Você é meu passado, meu presente e meu futuro. Amo você com cada fibra do meu ser. E amarei você até meu último suspiro. Não havia um olho seco na capela. O reverendo sorriu amplamente. Pelas autoridades investidas em mim pela igreja e pelo Estado, eu os declaro marido e mulher. Edward, pode beijar sua noiva. E Edward não precisou de mais encorajamento. Ele puxou Catherine para seus braços e a beijou com toda a paixão, todo o amor, toda a saudade de 6 anos de separação. Era um beijo que prometia a eternidade. A capela explodiu em aplausos. Richard Blackwood foi um dos primeiros a se levantar, aplaudindo entusiasticamente,
lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Quando Edward e Catherine finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo como nunca haviam sorrido antes. Finalmente, Edward sussurrou. Finalmente, Catherine repetiu. E então, de mãos dadas, eles caminharam pelo corredor enquanto os sinos da capela tocavam alegremente, anunciando ao mundo que o amor havia vencido. Edward e Catherine chegaram à pequena casa de campo nas montanhas de Lake District ao entardecer. A propriedade era isolada, cercada por pinheiros e com vista para um lago sereno que refletia as cores do céu como um espelho. A dona da casa, uma senhora idosa chamada Mr. Zawthorne, recebeu-os com um sorriso caloroso e discretamente. Se retirou para sua própria residência nos fundos da propriedade, deixando os recém-casados completamente sozinhos. Catherine ficou parada no meio da sala de estar, de repente muito consciente de que estavam realmente sozinhos pela primeira vez como marido e mulher. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto removia as luvas. Está com frio? Edward perguntou gentilmente, aproximando-se. Não, estou apenas. Ela olhou para ele, seus olhos verdes cheios de emoção. Edward, isto é real? Realmente. Estamos casados? Realmente estamos juntos? Ele tomou suas mãos nas dele, aquecendo-as. É real, meu amor. Tão real quanto meu coração batendo neste momento. Estou nervosa, ela admitiu em voz baixa, corada. Eu também estou, Edward confessou, e sua honestidade a fez relaxar um pouco. Catherine, esperamos tanto por este momento. Sonhei com ele durante anos. E agora que está aqui, quero que seja perfeito para você. Ela tocou seu rosto suavemente, traçando a cicatriz que cruzava sua bochecha, lembrança permanente do incêndio, que quase o separou para sempre. Já é perfeito. Por que você está aqui? Porque estamos juntos. Edward preparou um fogo na lareira enquanto Catherine explorava a casa. O quarto principal era acolhedor, com uma grande cama coberta por um edredom de patchwork feito à mão. Havia flores frescas em um vaso sobre a cômoda, lavanda, as favoritas de Catherine. Quando voltou à sala, Edward havia preparado chá e servido biscoitos que Mr. Zawthorne havia deixado. Eles se sentaram juntos no sofá diante do fogo, e aos poucos a tensão começou a se dissipar. Lembra daquela noite, antes de você partir? Catherine disse suavemente. Quando nos sentamos no jardim sob as estrelas e fizemos planos. Cada detalhe, Edward respondeu. Você estava usando aquele vestido azul claro. Havia jasmim no ar. E eu pensei que nunca tinha visto nada mais belo que você naquele momento. Eu estava tão apavorada de que algo acontecesse com você. Meu coração sabia, de alguma forma, que seria muito mais complicado do que imaginávamos. Mas chegamos aqui, Catherine. Apesar de tudo, chegamos aqui. Ele colocou sua xícara de lado e se virou para ela. Completamente. E há algo que preciso dizer antes de irmos para aquele quarto. Catherine pousou sua própria xícara, seu coração acelerando. Quero que saiba, Edward começou, escolhendo suas palavras cuidadosamente, que tenho profundo respeito e gratidão por Richard Blackwood. Catherine piscou, surpresa. Richard. Sim. Ele te protegeu quando eu não pude. Ele te deu um lar, segurança. E mais importante, Edward segurou as mãos dela firmemente. Ele te respeitou. Durante 3 anos, ele poderia ter exigido seus direitos como marido, mas não o fez. Ele viu sua dor, honrou seu amor por mim, e manteve distância. Isso é o ato de um homem. Verdadeiramente nobre. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Catherine. Você não tem ideia do quanto significa ouvir você dizer isso. Eu tinha tanto medo de que você guardasse rancor dele, que visse nosso casamento como uma traição. Não foi traição. Foi sobrevivência. E Richard garantiu que você sobrevivesse com sua dignidade intacta. Edward limpou suas lágrimas com ternura. Por isso, sou grato a ele. Porque ele te devolveu para mim exatamente como você era. Pura, íntegra, ainda completamente minha.
Sempre fui sua, Edward, Catherine sussurrou. Sempre. Me guardei para você. Durante todos aqueles anos sombrios, durante o casamento sem amor, todas as noites sozinhas, eu me guardei para este momento. Para você. A voz de Edward falhou. Catherine, você é o único homem que já toquei meu coração. O único que já desejei. O único que sempre desejei. Ela colocou a mão dele sobre seu coração. Este coração bateu apenas por você desde o momento em que nos conhecemos. Edward a puxou para seus braços, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ficaram assim por longos momentos, apenas sentindo a presença um do outro, a realidade de finalmente estarem juntos. Podemos ir devagar? Catherine perguntou suavemente contra seu peito. Eu quero isto, quero você, mas vamos no seu tempo, Edward prometeu. Temos a vida inteira pela frente. Não há pressa. Ele a levou pela mão até o quarto. A luz da lua entrava pela janela, banhando tudo em um brilho prateado. Edward acendeu apenas uma vela, criando uma atmosfera suave e íntima. Catherine ficou de pé perto da cama, suas mãos nervosamente alisando seu vestido. Edward aproximou-se devagar, dando-lhe tempo para se acostumar com sua proximidade. Posso? Ele perguntou, alcançando os botões em suas costas. Ela assentiu, incapaz de falar. Com mãos trêmulas, de emoção, não de impaciência, Edward começou a desabotoar seu vestido. Cada botão era aberto com reverência, como se estivesse desembrulhando o presente mais precioso. Você está tremendo, Catherine observou. Estou emocionado, ele admitiu. Catherine, esperei tanto por este momento. Sonhei com ele em noites frias na África. Ansiava por ele durante meus anos perdidos. E agora que está aqui, ela se virou para ele, segurando o vestido contra o peito. Estou com medo de decepcionar você. E se não for como você imaginou? E se? Ele silenciou-a com um beijo suave. Você nunca poderia me decepcionar. Nunca. Lentamente, respeitosamente, eles se ajudaram a se despir. Não havia pressa, não havia desconforto. Apenas dois corações que finalmente se permitiam estar vulneráveis um diante do outro. Quando finalmente se deitaram juntos na cama, cobertos apenas pelos lençóis de linho, Catherine estava tremendo. Não de frio ou medo, mas de pura emoção. Edward, ela sussurrou. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Ele a beijou com toda a ternura que havia guardado durante anos. Suas mãos exploravam seu corpo com reverência. Cada toque uma promessa, cada carícia uma oração. Você é tão linda, ele murmurou contra sua pele. Tão perfeita. Catherine tocou-o também, inicialmente tímida, depois com mais confiança. Cada cicatriz que ele carregava da África, cada marca que o tempo havia deixado, ela beijou todas, aceitando-o completamente. Eu te amo, ela sussurrou. Sempre te amei. Sempre te amarei. Quando finalmente se uniram, ambos choraram. Não de dor, mas de alegria tão profunda que as palavras não podiam expressar. Lágrimas de anos de separação, de dor suportada, de amor nunca esquecido. Catherine, Edward suspirou seu nome como uma oração, seu rosto enterrado em seu pescoço. Edward, ela respondeu, agarrando-se a ele como se temesse que ele pudesse desaparecer. Meu Edward. Eles se moviam juntos lentamente, aprendendo um ao outro, descobrindo o que trazia prazer, o que provocava suspiros. Não era apenas físico, era espiritual, emocional, a fusão completa de duas almas que haviam sido separadas por muito tempo. Quando o momento culminante chegou, eles se abraçaram com tanta força que era impossível dizer onde um terminava e o outro começava. Eu te amo, Edward disse, sua voz quebrando de emoção. Deus, como eu te amo. E eu te amo, Catherine respondeu, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Para sempre, Edward. Para sempre. Depois, eles permaneceram entrelaçados, nenhum dos dois querendo se separar nem por um momento.
Catherine traçava padrões preguiçosos no peito de Edward, sentindo seu coração bater forte e constante. Valeu a pena, ela disse suavemente. Cada lágrima, cada noite sozinha, cada momento de dor, tudo valeu a pena. Para chegar aqui. Sim, Edward concordou, beijando seu cabelo. E agora temos o resto de nossas vidas para compensar o tempo perdido. Não foi tempo perdido, Catherine corrigiu. Foi tempo que nos preparou para apreciar isto. Para apreciar um ao outro. Eles conversaram até tarde da noite, às vezes fazendo amor novamente, às vezes apenas se segurando, às vezes rindo de coisas bobas que apenas eles entendiam. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados nos braços um do outro, ambos tinham sorrisos em seus rostos. Sorrisos de paz, de contentamento, de amor finalmente correspondido e consumado. E pela primeira vez em 6 anos, nenhum dos dois teve pesadelos. Apenas sonhos doces de um futuro juntos. Os dias seguintes foram de pura descoberta e felicidade. Eles acordavam entrelaçados, faziam amor lentamente na luz suave da manhã, depois tomavam café da manhã juntos, alimentando um ao outro frutas e rindo de bobagens. Caminhavam pelas montanhas de mãos dadas, parando frequentemente para se beijar ou simplesmente para admirar a vista. Edward colhia flores silvestres para Catherine, e ela as prendia em seu cabelo. À tarde, faziam piqueniques à beira do lago. Catherine lia para Edward poesia, romances, qualquer coisa que ele quisesse ouvir. E ele apoiava a cabeça em seu colo, sentindo-se mais em paz do que jamais estivera. Conte-me sobre a África, Catherine pediu um dia. Não as partes ruins. Quero saber sobre as coisas boas. As coisas que você viu que eram belas. E Edward contou. Sobre o pôr do sol sobre a savana que parecia incendiar o céu. Sobre as estrelas tão brilhantes que você podia ler à noite. Sobre as pessoas que conheceu, seus rostos cheios de dignidade apesar das dificuldades. Você quer voltar algum dia? Ela perguntou. Talvez. Com você. Para mostrar-lhe as maravilhas, não os horrores. Mas não agora. Agora, tudo que quero é estar aqui, com você, construindo a vida que sempre sonhamos. Quero filhos, Catherine disse um dia. Muitos filhos. Uma casa cheia de risos e amor. Então teremos, Edward prometeu, sua mão acariciando seu cabelo. Quantos você quiser. E um jardim. Com rosas de todas as cores. Plantaremos juntos. Cada rosa será uma promessa cumprida. E envelheceremos juntos, Catherine continuou sonhadoramente. Cabelos brancos, sentados em cadeiras de balanço, contando histórias aos nossos netos sobre como o amor pode sobreviver a qualquer coisa. A melhor história de todas, Edward concordou, beijando sua testa. Na última noite de sua lua de mel, eles subiram até um ponto alto na montanha para observar as estrelas. Assim como haviam feito na noite antes de Edward partir para a África. 6 anos atrás, olhamos para essas mesmas estrelas, Catherine disse suavemente. E fizemos promessas. E mantivemos todas elas, Edward completou. Eu prometi voltar. E voltei. Você prometeu esperar. E esperou. E agora prometemos amar um ao outro para sempre. Para sempre, Catherine repetiu, apoiando-se nele. Eles ficaram assim até que o frio da noite os forçou a voltar para dentro, onde se aqueceram nos braços um do outro, fazendo amor lentamente, saboreando cada momento. Amanhã voltamos para casa, Catherine disse depois, traçando a linha de sua mandíbula. Para começar nossa vida real, Edward acrescentou. Não, Catherine corrigiu, sorrindo. Para continuar nossa vida real. Porque isto, você e eu, juntos, isto sempre foi real. Apenas levou tempo para o resto do mundo alcançar. A casa que Edward e Catherine construíram em um terreno doado pelo Lord Ashford era pequena mas acolhedora. Não era uma mansão como a propriedade Blackwood, mas era deles, construída com amor e esperança. Era outono de 1899, e Catherine estava no jardim, cuidando das rosas que havia plantado na primavera. Ela cantarolava suavemente enquanto trabalhava,
completamente em paz. Catherine. Edward gritou da casa. Temos visita. Ela limpou as mãos no avental e correu para dentro. Para sua surpresa, Richard Blackwood estava na sala de estar, com uma aparência melhor do que ela ouvira em anos. Richard! Catherine exclamou, abraçando-o calorosamente. Que maravilhosa surpresa! Não sabíamos que havia retornado da Itália. Voltei há 2 semanas, Richard disse, sorrindo de uma maneira que Catherine nunca vira antes, um sorriso genuíno e despreocupado. E trouxe alguém que gostaria que conhecessem. Uma jovem mulher entrou na sala. Ela tinha cabelos escuros, olhos castanhos expressivos e um sorriso tímido mas caloroso. Este é Isabella Romano, Richard apresentou, e a maneira como ele olhou para ela disse tudo. Conhecemo-nos em Florença. Ela é pintora. É um prazer conhecê-los, Isabella disse com um leve sotaque italiano. Richard me contou tanto sobre vocês. Catherine e Edward trocaram olhares surpresos mas felizes. O prazer é todo nosso, Edward disse, apertando a mão dela. Por favor, sentem-se. Vou pedir chá. Enquanto tomavam chá, Richard contou sobre sua viagem à Itália, sobre como havia se perdido em Florença e Isabella o havia ajudado a encontrar seu caminho, literal e figurativamente. Ela estava pintando em uma praça, Richard disse, seus olhos brilhando. E quando vi sua arte, foi como se ela estivesse pintando emoções, não apenas imagens. Comecei a visitá-la todos os dias. E ele era tão persistente, Isabella riu. Todos os dias, às 3 da tarde, lá estava ele. Até que finalmente concordei em jantar com ele. E então percebemos, Richard continuou, pegando a mão de Isabella, que às vezes você precisa viajar para o outro lado do mundo para encontrar o que estava procurando. Richard, Catherine disse com lágrimas nos olhos, estou tão feliz por você. E eu por vocês, Richard respondeu. De verdade. Ver vocês aqui, nesta casa cheia de amor, com tanta felicidade. Foi isso que me fez perceber que eu também merecia tentar novamente. Então quando é o casamento? Edward perguntou com um sorriso. No próximo verão, em Florença, Richard disse. E espero que vocês estejam lá. Não como fantasmas do passado, mas como amigos do presente. Não perderíamos por nada, Catherine disse. Depois que Richard e Isabella partiram, Catherine se virou para Edward. Estou tão feliz que ele encontrou alguém. Eu também. Ele merece. Edward puxou Catherine para seus braços. Todos nós merecemos nossa segunda chance de felicidade. E terceira, Catherine disse com um sorriso misterioso. Terceira? Ela pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Vamos ter um bebê, Edward. Nossa família está crescendo. Edward ficou sem palavras por um momento. Então um sorriso imenso se espalhou por seu rosto, e ele a ergueu do chão, girando-a enquanto ela ria. Bebê. Catherine, vamos ter um bebê. Em abril, eu acho. Ele a colocou no chão gentilmente, de repente preocupado. Deveria estar descansando. Porque estava no jardim. Você deveria. Ela silenciou-o com um beijo. Estou grávida, não doente. E vou continuar vivendo minha vida normalmente. Mas, Edward Thornton, passamos por guerra, conspiração, morte e ressurreição. Um bebê não vai me quebrar. Ele riu e a abraçou com ternura. Você é a mulher mais forte que conheço. E você é o homem mais protetor. Ela olhou para ele com todo o amor do mundo. Vamos ser bons pais. Os melhores, ele prometeu. Enquanto Catherine preparava o quarto do bebê, ela encontrou uma caixa velha no sótão da casa. Dentro estavam todas as cartas que Edward havia enviado da África, junto com aquelas que ela havia escrito mas nunca enviado. Durante os anos em que pensou que ele estava morto. Naquela noite, sentados juntos na frente da lareira, eles leram as cartas em voz alta. As primeiras cartas de Edward eram cheias de esperança e planos para o futuro. Quando eu voltar, vamos plantar uma roseira no jardim. E todas as manhãs, vou colher uma rosa para você.
As cartas de Catherine não enviadas eram dolorosas de ler. Meu querido Edward, hoje marquei o que seria nosso primeiro aniversário de casamento. Fui à sua lápide e li. Contei sobre tudo o que estou sentindo. Ainda uso sua aliança em uma corrente no pescoço, escondida sob meus vestidos. Richard não sabe. É meu segredo, minha última conexão com você. É tão triste, Catherine disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ler essas palavras agora, sabendo que você estava vivo em algum lugar. Mas também é bonito, Edward disse. Prova que nosso amor nunca morreu, mesmo quando todos pensavam que eu havia morrido. Eles continuaram lendo. Uma das últimas cartas de Edward antes do incêndio dizia: Catherine, meu amor, Thomas está melhorando. Logo poderemos voltar para casa. Já comprei passagem para um navio que parte em 2 meses. Estarei em seus braços antes do Natal. Mal posso esperar para ver seu rosto novamente, para ouvir sua risada, para te abraçar e nunca mais te soltar. Você nunca chegou a enviar estas, Catherine notou, vendo que a carta não tinha selo postal. Era para enviar no dia seguinte ao incêndio, Edward disse suavemente. Estava no meu bolso quando o teto desabou. Foi uma das poucas coisas que sobreviveram comigo. Catherine segurou a carta contra o peito. Todas essas palavras não ditas, todos esses planos não realizados. Mas agora podemos realizá-los, Edward disse, colocando a mão sobre a barriga dela. Talvez atrasados em anos, mas ainda assim realizáveis. Plantaremos aquela roseira. Teremos aquele Natal juntos. Construiremos a vida que sempre sonhamos. 6 anos atrasados, Catherine disse com um sorriso triste. Melhor tarde do que nunca. Eles decidiram guardar as cartas em uma caixa especial para um dia mostrar a seus filhos. Uma prova de que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer coisa. Abril de 1900. Catherine estava em trabalho de parto há 12 horas. Edward caminhava de um lado para o outro do corredor, completamente desesperado. Toda vez que ouvia Catherine gritar de dor, ele queria arrombar a porta e estar ao seu lado, mas a parteira o havia proibido de entrar. É assim com todos os pais de primeira viagem, o Lord Ashford disse, tentando acalmá-lo. Eu quase derrubei a porta quando Catherine nasceu. Mas está demorando tanto. E se algo der errado? E se? Não vai dar errado, Lady Margaret disse firmemente. Nossa Catherine é forte. Ela passou por coisas piores que isso. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o choro de um bebê ecoou pela casa. Edward parou de respirar. A porta se abriu e a parteira apareceu, sorrindo. Sr. Thornton, tem uma filha. E ela é perfeita. Edward entrou correndo no quarto. Catherine estava na cama, exausta mas radiante, segurando um pequeno pacote, enrolado em mantas brancas. Edward, ela sussurrou, venha conhecer sua filha. Ele se aproximou lentamente, quase com reverência. Quando olhou para o bebê, sentiu seu coração transbordar de amor. A menina tinha tufos de cabelo escuro como o dele. Quando abriu os olhos, eram verdes como os de Catherine. Ela é perfeita, Edward disse, sua voz quebrando. Vocês duas são perfeitas. Catherine moveu a manta para que ele pudesse ver melhor o rosto da bebê. Pensei que poderíamos chamá-la de Eleanor Hope Thornton. Eleanor, em homenagem à primeira esposa de Richard, que nos ensinou sobre segundas chances. E Hope, porque ela representa nossa esperança e nosso futuro. Eleanor Hope, Edward repetiu, tocando suavemente a pequena mão do bebê. Ela agarrou seu dedo com força. Surpreendente. É perfeito. Ele se sentou na beira da cama, colocando um braço ao redor de Catherine e olhando maravilhado para a filha. Sabe, quando estava perdido na África, sem memória, houve momentos em que quis desistir. A dor era tanta. A confusão era tão profunda. Mas algo dentro de mim continuava me dizendo para continuar. Para lutar. Para sobreviver. E você sobreviveu. Para este momento. Para você. Para ela.
Ele beijou a testa de Catherine. Valeu a pena cada segundo de sofrimento. A porta se abriu novamente e os pais de Catherine entraram em ponta dos pés, seguidos, para surpresa de todos, por Richard e Isabella, que haviam chegado especialmente de Londres para o nascimento. Posso segurá-la? Richard perguntou timidamente. Catherine assentiu, e Edward cuidadosamente colocou Eleanor nos braços de Richard. O capitão olhou para a bebê com uma expressão de absoluta ternura. Olá, pequena Eleanor. Você tem muita sorte. Sabia? Tem pais que se amam tanto que desafiaram a morte para ficarem juntos. E tem um padrinho que fará de tudo para protegê-la. Padrinho? Edward perguntou, surpreso. Se me aceitarem, Richard disse. Sei que pode parecer estranho, mas esta criança é um símbolo de algo importante para mim também. De redenção, de segundas chances, de fazer as escolhas certas. Ficaríamos honrados, Catherine disse, e Edward assentiu em concordância. Isabella se aproximou e tocou suavemente a bochecha do bebê. Ela será linda e forte, como a mãe. E teimosa e corajosa, como o pai, Richard acrescentou com um sorriso. Naquele quarto, cercados por amigos e família, com sua filha nos braços e o futuro se estendendo brilhante à frente. Edward e Catherine finalmente sentiram que haviam chegado em casa. Junho de 1910. A propriedade Thornton estava repleta de risos e música. Edward e Catherine estavam no jardim, observando seus 3 filhos brincarem. Eleanor, agora com 10 anos, perseguia suas irmãs mais novas, Thomas, nomeada em homenagem ao tio que nunca conheceu, de 7 anos, e Rose, de 4 anos. Cuidado com as roseiras. Catherine gritou enquanto as crianças corriam. Deixe-as brincar, Edward disse, puxando-a para perto. As roseiras podem se recuperar. A infância não. Catherine apoiou-se nele, observando suas filhas. Você se lembra de quando pensávamos que nunca teríamos isso? Todos os dias. E todos os dias agradeço por estarmos aqui. A vida havia sido generosa com eles. A pequena propriedade havia prosperado. Edward havia escrito um livro sobre suas experiências na África que se tornará surpreendentemente popular, e Catherine havia aberto uma pequena escola para crianças da vila. Richard e Isabella os visitavam regularmente da Itália, onde haviam se estabelecido. Eles tinham 2 filhos, próprios agora, e as crianças brincavam juntas como primos. O coronel Westbrook havia morrido na prisão 3 anos antes, sem arrependimento mas também sem dignidade. Sua morte havia sido apenas uma nota de rodapé nos jornais, um contraste gritante com a vida que ele havia tentado destruir. Mamãe! Papai! Eleanor correu até eles, segurando algo nas mãos. Olhem o que encontrei. Era uma pequena caixa de metal enferrujada. Edward a abriu cuidadosamente. Dentro havia algumas moedas antigas e um pedaço de papel dobrado. Ele desdobrou o papel com cuidado. Era uma das primeiras cartas que ele havia escrito para Catherine, anos atrás. Antes de partir para a África. Devia ter caído do bolso dele em algum momento e sido enterrada no jardim. Leia para nós, papai, Thomas pediu. Edward olhou para Catherine, que assentiu. Ele começou a ler. Minha querida Catherine, parto amanhã para a África. Meu coração está pesado com a separação, mas também está leve com a promessa do nosso futuro juntos. Sei que haverá desafios, sei que a distância será difícil. Mas também sei, com cada fibra do meu ser, que nosso amor é forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Espere por mim, meu amor. E eu prometo que voltarei. Sempre voltarei para você. É tão romântico, Eleanor suspirou, com a dramaticidade de uma menina de 10 anos. É verdade, Rose disse seriamente. Papai voltou. Ele prometeu e voltou. E sempre voltará, Thomas completou. Edward e Catherine trocaram olhares emocionados. Suas filhas entendiam, mesmo que não soubessem toda a história ainda, entendiam sobre promessas, sobre amor, sobre nunca desistir. Naquela noite,
Depois que as crianças foram para a cama, Edward e Catherine subiram para o sótão onde guardavam suas memórias. A caixa com todas as cartas ainda estava lá, junto com outros tesouros, o lenço que Edward havia levado para a África, a aliança de Ruby, o telegrama falso que declarava sua morte, o convite do casamento com Richard, as cartas de Thomas. Você acha que devemos contar a elas? Catherine perguntou. A história completa? Sobre Richard, sobre Westbrook, sobre tudo? Um dia, Edward disse. Quando forem velhas o suficiente para entender que a vida nem sempre é simples. Que às vezes fazemos escolhas difíceis. Que às vezes o amor requer sacrifício. E perdão? Catherine acrescentou. Precisamos contar sobre o perdão também. Sim. Perdão para aqueles que nos machucam sem querer. E até para nós mesmos. Eles ficaram em silêncio por um momento, segurando as mãos, cercados por fragmentos de seu passado tumultuado. Você tem algum arrependimento? Catherine perguntou suavemente. Edward pensou cuidadosamente. Arrependo-me da dor que você passou. Arrependo-me dos anos que perdemos. Mas não me arrependo do resultado. Tudo que passamos nos moldou. Nos tornou os pais que somos, as pessoas que somos. Eu penso o mesmo, Catherine disse. E sabe o que é estranho? Às vezes sinto que tudo aconteceu exatamente como deveria. Que se você não tivesse partido, se Westbrook não tivesse conspirado, se eu não tivesse me casado com Richard, talvez não valorizássemos tanto o que temos agora. Não sei se acredito em destino, Edward disse, mas acredito que fizemos o melhor com as cartas que nos foram dadas. Ele fechou a caixa de memórias e a colocou de volta no lugar. E agora, vamos para a cama. Amanhã Eleanor quer que eu a leve para pescar. Thomas precisa de ajuda com as lições, e Rose, bem, Rose provavelmente vai querer apenas que eu a carregue nos ombros o dia todo. Catherine riu. A vida doméstica do grande aventureiro Edward Thornton é a maior aventura de todas, ele disse, sorrindo. E eu não trocaria por nada. Eles desceram do sótão, fecharam a porta do passado e voltaram para seu presente, um presente cheio de risos de crianças, contas para pagar, jantares para preparar, e o amor constante e inabalável que havia sobrevivido a tudo. Final. A história de Edward e Catherine Thornton se tornou uma lenda local. Anos depois, quando Eleanor cresceu e se casou, ela contou a história aos seus próprios filhos. E eles a contaram aos deles. A pequena roseira que Edward plantou no jardim, cumprindo sua promessa de tantos anos atrás, cresceu e floresceu por décadas, sobrevivendo a invernos rigorosos e verões escaldantes. As pessoas da vila costumavam dizer que as rosas daquela planta eram mais vermelhas, mais perfumadas que qualquer outra, como se fossem alimentadas não apenas pela terra, mas pelo amor. A casa que eles construíram permaneceu na família por gerações. E em seu sótão, preservada cuidadosamente, a caixa de cartas permaneceu, um testemunho silencioso de um amor que desafiou a morte, superou a traição e provou que às vezes, apenas às vezes, as histórias de amor impossíveis têm finais felizes. Edward viveu até os 82 anos, Catherine até os 80. Eles morreram com um dia de diferença um do outro, em suas próprias camas, de mãos dadas, exatamente como haviam vivido. Na lápide que compartilham no pequeno cemitério da vila, suas filhas mandaram gravar. Edward Thornton, de 1866 a